Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Fico feliz de você estar aqui mais uma vez acompanhando o nosso Descomplica Penal, esse trabalho que a gente tem desenvolvido para ajudar aqueles que têm um pouquinho de dificuldade em entender direito penal, tá bom? Fico feliz de você estar aqui. E se você está aqui, é porque tem ajudado você. Se tem te ajudado, ajuda outro amigo, outro colega de sala e faz propaganda do Descomplica Penal, passa para ele. Compartilhe nossos vídeos. E outra coisa, não se esqueça, lá no site do curso.jus, www.curso.jus.com.br, todos os slides das aulas que eu passo aqui, que você assiste aqui, os slides estão lá. Tem uma aba própria para isso e você vai encontrar a apostila para você continuar e aprofundar seus estudos. E mais, se você for fazer a segunda fase da OAB em Direito Penal, também se inscreve lá no curso.jus, que é o curso que vai com você até a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. Beleza? Então vamos trabalhar? Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu acho bastante interessante. É um tema de direito penal constitucional, porque é uma disciplina, é um tema que está disciplinado basicamente na Constituição Federal. Nós vamos ver que nós vamos analisar um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 53, quando nós formos falar das chamadas imunidades parlamentares e as imunidades diplomáticas, que é um tema que está em uma lei, tem um pouquinho menos de importância, principalmente em concursos, mas são temas que eu acho interessante, espero que você ache interessante também, e eu espero que eu consiga passar para você de uma maneira simples, de uma maneira descomplicada, beleza? Então vamos lá. Imunidades parlamentares, imunidades diplomáticas. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que imunidade não é a mesma coisa do que privilégio ou impunidade, não é nada disso, tá? São, na verdade, prerrogativas que algumas pessoas têm em virtude de um tratado de direito internacional ou em virtude da função que exerce. Tratado, quando nós estivermos falando de imunidade diplomática, função que exerce quando nós estivermos falando das imunidades parlamentares, beleza? Algumas pessoas, em razão de determinadas funções que exercem, ou por força de regras de direito internacional, são menos vulneráveis ao direito penal brasileiro, na medida em que, ao praticar determinadas condutas que, para o cidadão comum, configuraria a punição criminal, não são atingidos por qualquer tipo penal. São as chamadas imunidades, devendo ficar bem claro que tais imunidades não pertencem à pessoa e por isso não são privilégios, mas sim por força da prerrogativa da função que exercem. Então isso tem que ficar bastante claro para você conseguir entender esse tema, que as imunidades não são privilégios da pessoa, as imunidades são prerrogativas da função que exercem. Perfeito? Então, se você conseguir entender isso, vai ficar mais fácil de você compreender. É claro que há deturpação nisso. É claro que as pessoas que têm essa imunidade muitas vezes abusam, e quando há abuso, aí sim poderá haver a incriminação, a punição da conduta criminosa, porque nenhum direito é absoluto. Você lembra dessa regra, né? Nenhum direito é absoluto, nem mesmo as imunidades. Perfeito? Então, vamos começar falando da imunidade diplomática, tá bom? Das imunidades diplomáticas. O que é essa imunidade diplomática, miguinha, miguinho? É uma causa penal de isenção de pena, sendo um instituto de direito penal internacional. Então, não é de direito penal do Brasil, é de um instituto de direito penal internacional, que se dá por força de tratados e acordos internacionais, desde que os países assinam. E o Brasil assina um tratado que vai trabalhar sobre isso, tá? No Brasil, possuem tal imunidade quem? Os chefes de governo ou chefes de Estado. Então, por exemplo, no presidencialismo, na mesma pessoa,
estão as funções de chefe de Estado, que é quando representa o país, e chefe de governo, que é aquele que traz as diretrizes e as políticas que serão adotadas por um governo durante determinado período. Na monarquia inglesa, de outro lado, por exemplo, o chefe de Estado está na figura do monarca, enquanto que o chefe de governo, a chefia do governo, está na figura do primeiro-ministro, tá? Então, chefes de Estado ou chefe de governo têm essa imunidade diplomática, também a família, chefes e membros de suas comitivas, os embaixadores e suas famílias, os funcionários do corpo diplomático e funcionários das organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU, tá? Onde que nós vamos encontrar essas imunidades? Onde que nós vamos ver essas regras? A hora que você quiser se aprofundar, você quer saber um pouquinho mais do tema, onde que você vai procurar isso? No Brasil está bom, em primeiro lugar, está no tratado que o Brasil assinou, que se chama Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Esta convenção é de 1961. Todo acordo, tratado, convenção que o Brasil assina, lá fora, então vai o nosso presidente e ele assina esse acordo lá, esse tratado, essa convenção no estrangeiro. Este acordo tem que vir para o Brasil e aí é feita uma lei brasileira, um decreto que vai regulamentar. E aí passará a vigir no Brasil. Então, esta convenção no Brasil, que o Brasil é signatário, ingressou no nosso ordenamento jurídico em 1965. Foi assinada em 61, ingressa no ordenamento jurídico brasileiro em 65, por meio do decreto 56.435. Então, quando você joga esse decreto 56.435 de 1965, você vai encontrar esta regulamentação. Então, ficou curioso? Dá uma lidinha que você vai entender com mais profundidade essas imunidades. Aí a gente vai lá no artigo 31.1. O que está escrito lá? O agente diplomático gozará de imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado. O embaixador, o diplomata está aqui no Brasil, o Brasil é o Estado acreditado. Então, a jurisdição brasileira não o atinge. Perfeito? Isso quer dizer que o diplomata não precisa obedecer às leis brasileiras, ele pode fazer o que ele quiser? Não. Como eu falei para vocês, a imunidade não é a mesma coisa que impunidade. Quer dizer somente o seguinte, que se um diplomata pratica um crime aqui no Brasil, ele não será punido pela legislação brasileira. Ele será punido sim, mas no seu país de origem. Então, se um diplomata ele mata uma pessoa, homicídio é crime, provavelmente será crime no país dele também. Então, ele não será punido pela legislação brasileira, será punido pela legislação do seu país. Provavelmente o que ocorrerá, tá, havendo um mínimo de decência, é que ele será tirado desse posto aqui do Brasil, porque aqui não haverá mais condições para ele exercer as suas funções. Ele é retirado do Brasil, é levado para o seu país de origem, talvez seja colocado em outro país, aí depende da soberania do país ao qual ele pertence, o que eles vão querer fazer. Mas em relação ao direito penal, o direito penal brasileiro não consegue atingir essa pessoa por conta desta imunidade. Insisto, não quer dizer que ele não deva obediência à lei penal brasileira, ele deve obedecer. Tanto é que, em não obedecendo o que ocorrerá, ele será punido, porém, pela lei do seu país de origem. Perfeito? Muito bem. Continuando aqui. O que mais que nós temos sobre isso aqui, ó? Agentes consulares. Existe uma diferença entre o cônsul e o diplomata. O diplomata, ele é aquela pessoa que exerce uma função para representar os interesses do Estado, os interesses do país que ele representa. O cônsul tem uma outra função. O cônsul tem a função de ajudar as pessoas do seu país. Então, por exemplo, se a situação
diz respeito a interesses comerciais entre dois estados soberanos, então nós teremos um diplomata. Se a questão diz respeito a interesses de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa, um nacional, foi preso em outro país. Uma pessoa está com problema e cometeu um crime e haverá uma questão de extradição. Então está se falando dos interesses de pessoas físicas. Nestes casos, quem entra em ação são os cônsules, tá? Então, o cônsul, ele não tem todos os direitos, as garantias que tem outros diplomatas. Então, o que vai acontecer? Se for um diplomata, ele terá essa imunidade que nós estamos falando, ele será punido pela legislação do seu país. Agora, se for um cônsul, ele só terá a imunidade se ele praticar o crime no exercício da função. Vou dar um exemplo que aí vai ficar mais fácil de você entender o que eu estou querendo dizer. Se um diplomata ele está dirigindo embriagado, atropela e mata uma pessoa, ele será punido pela lei do seu país. Se um cônsul pratica a mesma conduta, ele dirige embriagado e mata uma pessoa, ele não está atuando no exercício da sua função. Então, ele será punido pela legislação, pela pena brasileira. Tudo bem? Deu para entender? Beleza, vamos lá, continuando aqui. Irrenunciabilidade. Como não é um privilégio da pessoa, mas sim uma prerrogativa da função que está exercendo, o diplomata ele não pode renunciar à imunidade. Porém, o estado ao qual ele pertence, o país ao qual ele pertence, pode retirar essa imunidade. Quer ver uma situação? Imagine-se que o comportamento que ele praticou não seja criminoso em seu país, mas aqui é. Então, o país de origem faz o quê? Para não haver um problema internacional entre os dois países, o país de origem desse diplomata retira sua imunidade e permite que o país puna aquele diplomata que praticou determinado crime aqui no Brasil. Então, não era crime no país de origem, mas é crime no Brasil, então ele poderá ser punido pela legislação penal brasileira. Então, ele não pode renunciar, mas, dependendo da situação, dependendo das condições políticas, há a possibilidade de ser retirada esta imunidade. Muito bem, sobre imunidade diplomática, era isso que eu queria falar. Agora, mais importante, que são temas que caem mais em provas de concurso, inclusive exame da OAB, são as imunidades parlamentares. Então, eu quero começar com as imunidades parlamentares dos congressistas. Quem são os congressistas? Vocês sabem que nós temos no Brasil, na esfera federal, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele é formado por duas câmaras. Nós temos o bicameralismo aqui no Brasil. Então, o bicameralismo, porque nós temos a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Bicameralismo ou duas casas legislativas. Então, congressista, quando você ouvir essa expressão parlamentar congressista, é o parlamentar que faz parte do Congresso. Pode ser tanto deputado federal quanto senador. Quando nós formos falar em imunidades parlamentares aqui, lembre-se, nós não estamos falando de privilégios, nós estamos falando de prerrogativas para proteger a função, para que ele bem desempenhe a sua função. O parlamentar é imune em algumas situações à lei penal. É isso, é sobre isso que nós vamos falar. Inclusive, você perceberá que os abusos são punidos. Não é um direito absoluto, é uma prerrogativa constitucional, não é um salvo-conduto para praticar barbaridades, nem para praticar a quantidade de crimes e corrupção que quiser, tá? Muito bem. Primeira imunidade que nós vamos ver, e tudo isso aqui que eu vou falar, vocês verão, nós trabalharemos o artigo 53 da Constituição Federal, tá bom? Então é uma matéria de direito penal, mas que está lá na Constituição Federal. Podemos até falar a respeito de um direito penal constitucional,
tá bom? Imunidade parlamentar absoluta, tem mais um nome, que é imunidade substancial, ou imunidade material, ou imunidade real, ou inviolabilidade parlamentar, por último, indenidade. Todas expressões sinônimas, tá? O caput do artigo 53 da Constituição Federal diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer das suas opiniões, palavras e votos. Como se observa, ao proferir palavras, emitindo opiniões ou votando, o congressista não poderá ser responsabilizado nas esferas civil ou penal. Prevalece o entendimento de que a imunidade parlamentar é causa de atipicidade da conduta. Quando ele fala algo que poderia ser interpretado, um cidadão comum, se ele fala aquilo que o parlamentar está dizendo, poderia ser caracterizado como injúria, poderia ser caracterizado como apologia ao crime. O comportamento do parlamentar é atípico, não constitui crime. E isso tem relevância ao saber dessa natureza jurídica pelo seguinte: se o comportamento dele é atípico, a pessoa que ajuda, o partícipe, também não comete crime, porque não há partícipe de fato atípico, não existe isso. Então, se o parlamentar fala, por exemplo, ele no exercício da função e dentro dos limites éticos, dentro dos limites da sua função, ele fala algo que poderia caracterizar, por exemplo, uma apologia ao crime, e depois um jornalista pega e publica essa opinião do parlamentar, não há que se falar em apologia ao crime por parte do jornalista. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Então, quando que vai se caracterizar isso? Do deputado ser inviolável por sua opinião ou por seus votos. Imagine que um parlamentar esteja discursando, defendendo a possibilidade da prática do aborto por qualquer mulher em qualquer fase da gestação, independentemente do motivo que a levou à gravidez. Então, é uma moça de 20 anos, saudável, que tinha um namorado, ela queria engravidar, ela engravida, posteriormente ela recebe uma promoção e ela, com 7 meses de gestação, ela quer interromper a gravidez e o parlamentar defende que essa mulher tem esse direito de interromper a gravidez pelo motivo que seja e no momento que ela quiser, porque ela tem o direito e autonomia sobre o seu próprio corpo. Ele não poderá ser punido por apologia ao crime, por defender a prática do aborto. Podemos até ir contra o pensamento do deputado, podemos até dizer que o deputado ele não está muito consciente do que está falando, porém não podemos atribuir a ele um crime, que ele estaria fazendo apologia ao crime, aborto, o que quer que seja. É isso, é nisso que consiste esta imunidade. Ele, quando fala, ele é inviolável, não pode ser responsabilizado criminalmente, não pode ser responsabilizado civilmente, ele não poderá ter que pagar, a justiça não poderá condená-lo a pagar para alguém por danos morais, por exemplo. Beleza? Então, continuando aqui. Limites. Como todo direito, a imunidade dos congressistas também tem limites. Assim, deve haver um vínculo entre as palavras ou opiniões e o exercício da função. O parlamentar não pode dizer o que quiser, mesmo que seja dentro do parlamento, deverá ter conexão entre o que é dito e a função do deputado ou senador, valendo essas regras, inclusive nas redes sociais. Um deputado, um senador, ele não pode pegar e ofender a honra de outro parlamentar. Ele não pode ofender a honra de um jornalista, ele não pode dizer que a mãe do fulano faz isso, aquilo, falar da mãe de um jornalista dificilmente vai se encaixar no exercício da função, perfeito? Mas o limite que a gente tem que entender é que ele tem que estar defendendo uma ideia, defendendo um projeto de lei, falando em nome do cidadão, para que haja a possibilidade de haver isenção da imunidade, dele ser atingido pela imunidade parlamentar. Ele não pode falar o que ele bem quiser.
Insisto nesta afirmação. Todo direito é limitado, inclusive a imunidade parlamentar, tá? Outra imunidade, imunidade relativa, ou imunidade formal, ou imunidade processual, ou imunidade adjetiva. Todas expressões sinônimas. Vamos lá para o artigo 53, parágrafo 1º, nós vemos o seguinte, que os deputados, senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos o famoso foro, chamado, principalmente no meio jornalístico, de foro privilegiado. Mas o correto, você colocará na sua prova, qualquer texto que você for escrever, porque você é técnico no assunto, foro por prerrogativa de função, e não foro privilegiado. Por quê? Porque a imunidade processual é uma prerrogativa da função, e não um privilégio da pessoa. Então, os deputados e senadores, eles, a partir da diplomação, eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e não pela Justiça Comum. Isso na esfera criminal, tá bom? Término do mandado. Com o término do mandado, o congressista perde o foro por prerrogativa de função, tá? Contudo, se houver o encerramento da instrução criminal, então ainda continua sendo competente o Supremo Tribunal Federal. Presta atenção, olha o que eu estou querendo dizer com isso. Imaginem vocês que o congressista foi diplomado, tá? E o que é a diplomação? A diplomação é um atestado dado por meio de um documento, que é o diploma, dado pela Justiça Eleitoral, ao candidato que venceu a disputa que ele entrou. Então, ele entrou numa disputa para ser deputado, ele ganhou, a Justiça Eleitoral fala, olha, beleza, você ganhou mesmo, e entrega um diploma para ele. Isso que é diplomação. A diplomação ocorre antes da posse. Pode se dar no mesmo dia, é comum se dar no mesmo dia, na mesma cerimônia. Porém, depois que acabou o trabalho da Justiça Eleitoral, então ela fala, olha, beleza, vimos, está tudo certo, você será diplomado. Então, a partir da diplomação e não a partir da posse, a partir da diplomação, ele passa a ter foro por prerrogativa de função. Então, os crimes cometidos durante o exercício do mandato, após a diplomação, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, imagine a seguinte situação. Começa o julgamento. O julgamento demora, tem todas as fases. Começou o julgamento e acaba a instrução criminal. O que é a instrução criminal? Momento de colheita de provas. Acaba o momento de colheita de provas, acaba a instrução criminal, e o deputado ou senador, para fazer com que o processo demore mais, ele abre mão do seu mandato, ele renuncia ao seu mandato. Tá? Então, o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu? Para que ele não se valha deste artifício, ele não poderá renunciar, ou pode até renunciar, porém, o processo ainda continua com o Supremo Tribunal Federal. Não vai mudar, não vai haver mudança da competência. A competência continua sendo do STF. Por que é que o deputado faria isso? Ele faz isso para não ter a punição de ficar inelegível, por isso que ele renuncia. Tá? Então, o STF, atento a esse tipo de manobra, estabeleceu que a hora que encerrar a instrução, ainda que o deputado ou senador renuncie ao mandato, a competência se perpetua no STF. Tá? Continuando aqui. Imunidade relativa à prisão. Ou incoercibilidade pessoal dos congressistas. Olha o que diz o 53, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, que é a diplomação, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesses casos, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Tá?
Então, diplomação, já expliquei para vocês, é o ato por meio do qual a Justiça Eleitoral atesta documentalmente, por meio do diploma, que o candidato está devidamente habilitado a exercer o mandato para o qual concorreu. Tá? Então, é a partir da diplomação, ele não pode ser preso cautelarmente, ele não pode ser submetido às prisões cautelares. E quais são as prisões cautelares no Brasil? Você se lembra, amiguinha? Se lembra, amiguinho? São 3. Prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva. Você lembra prisão em flagrante? Ele tem que estar em uma situação de flagrância nos termos do 302 do CPP. A prisão temporária é aquela que se dá para a investigação. Você se lembra? É aquela que pode durar 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, e se for um crime hediondo ou equiparado, os equiparados, você lembra quais são? TTT, tráfico, terrorismo e tortura. Então, se for um crime hediondo ou um dos equiparados, então aí a prisão temporária pode se dar por 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Matéria de direito processual penal, lembrou? E a prisão preventiva é aquela que não tem prazo previsto em lei. Então, a temporária cabe somente no caso das investigações. A prisão preventiva cabe tanto durante a investigação quanto durante a fase da ação penal. Você se lembra também que a prisão em flagrante, caso seja observado que a pessoa precisa responder ao processo preso, a prisão em flagrante se converte justamente nessa prisão, na prisão preventiva. Tudo bem? Então, os congressistas, a partir da diplomação, eles não podem ser submetidos à prisão. Ele não pode ficar preso cautelarmente, tá bom? Elbert, não tem nenhuma exceção? Tem exceção. Se for flagrante de crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? Eu coloquei aí para facilitar a tua vida. Racismo, o TTT, que são os equiparados, tortura, tráfico e terrorismo, os crimes hediondos, e aí tem um grandão que a gente sempre confunde, né? Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tá bom? Então são estes crimes que são tidos como inafiançáveis no ordenamento jurídico brasileiro. Todos estão na Constituição Federal. Se o parlamentar praticar um crime desses e for pego em flagrante, aí ele pode ser preso nessa situação. O que vai acontecer se ele for preso em flagrante? Os documentos que comprovam a prisão em flagrante, depois que a Polícia Federal, Polícia Civil fizeram o auto de prisão em flagrante, é encaminhado para a casa respectiva, ou seja, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, se for deputado, se for senador, respectivamente. É encaminhado para as casas e a casa vai deliberar no prazo de 24 horas se o deputado ou senador devem ser colocados em liberdade ou se a prisão deve permanecer. Se a prisão tiver que permanecer, então aí ele já não fica mais preso em flagrante, ele fica preso preventivamente, tá? Responderá ao processo preso e não responderá ao processo em liberdade, tá? Algo que eu preciso que você saiba e se lembre, que esta impossibilidade de prisão somente se dá no caso de prisão cautelar, que são aquelas 3 que eu falei para vocês. Prisão em decorrência de sentença condenatória definitiva, ou seja, com o trânsito em julgado, não tem problema nenhum. Ele pode ser preso por conta disso, tá bom? Então, se teve já todo o devido processo legal, e teve já a instrução, teve a sentença, houve recurso ou não quiseram recorrer, transitou em julgado, foi expedido mandado de prisão pela autoridade judiciária competente, tá tudo certinho, então ele pode ser preso, tá bom? Aí não tem o que fazer. E em relação à prisão civil, a lei nada fala, a lei é omissa sobre esse tema. Então, há aqueles que defendem que ele não pode ser preso por não pagar pensão alimentícia, e há aqueles que entendam que ele pode ser preso sim, que não há nenhum problema. Minha opinião, me parece que é mais fácil, pela letra da lei, defender
que ele não pode ser preso. Por quê? Porque, como nós vimos, vou até voltar lá para vocês verem, a Constituição Federal vai falar assim, ó, desde a diplomação, desde a expedição do diploma, o membro do Congresso Nacional não poderá ser preso, salvo a única exceção em flagrante de crime inafiançável. Não me parece o mais justo. Me parece que o mais justo é ele poder. Se ele não pagou pensão alimentícia, ele pode ser preso. Porém, o texto vai falar que ele não pode ser preso. Ele só pode ser preso no caso de prisão em flagrante, e se essa prisão em flagrante se der em decorrência por praticar crimes tidos pela lei como inafiançáveis. Perfeito? Outra imunidade. Imunidade relativa ao processo. Ao processo. O artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal diz que, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, já expliquei o que é diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado, o que é um partido político nela representado? Tem que haver quem é legitimado a tomar a iniciativa. É um partido político. Qualquer partido político? Não. Tem que ver se aquele partido político tem representação na casa. Então, o partido político, ele tem um deputado federal eleito ou um senador eleito? Tem. Então, ele tem representação na casa. E pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar, ou seja, suspender, mandar parar o andamento da ação. O que é isso, amiguinho? O que é isso, amiguinho? Então, teve toda a investigação criminal. O inquérito policial ou a investigação do Ministério Público caiu na mão de um promotor de justiça ou do PGR. O que vai acontecer? O chefe do Ministério Público, ele oferta a denúncia. Ofertou a denúncia, então, o que vai acontecer? O Supremo Tribunal Federal, ele não pode imediatamente dar continuidade à ação penal. Ele tem que encaminhar, se houver iniciativa, se houvendo a iniciativa de um partido político com representação na casa, o Supremo Tribunal Federal remete o processo, ou manda um ofício, remete cópias para a casa respectiva, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, e a Câmara dos Deputados ou Senado Federal fará uma votação. Se a maioria absoluta, ou seja, quantos deputados tem? Tem que pegar metade mais um. Se a maioria absoluta disser é caso desse processo ficar parado, o que vai acontecer? O processo não vai ter andamento, vai ficar parado. Fica parado o processo, mas também fica parado o prazo prescricional. Quando o deputado deixa de ser deputado, encerra o mandato, ou o senador encerra o mandato, aí volta a tramitar normalmente a ação. Aí, como já encerrou o mandato, o processo não corre mais no Supremo Tribunal Federal, desce para a Justiça Comum. Tudo bem? Sustação do andamento. Então, esta sustação é feita pela casa respectiva no prazo de 45 dias. Tem 45 dias para dizer se vai suspender o andamento ou se vai continuar. Se estivermos falando de investigação criminal, inquérito policial, por exemplo, não há esta possibilidade de sustação. A possibilidade de sustação diz respeito somente à ação penal, ou seja, somente após o recebimento da denúncia. Imunidade parlamentar relativa à condição de testemunha. Olha outra prerrogativa que o parlamentar congressista tem. Olha o que diz o parágrafo 6º do 53 da Constituição. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Então, o deputado e o senador faz parte da função deles conversar muito com as pessoas. E ele vota sobre um projeto de lei ou ele cria um projeto de lei com base em informações que ele tem.
E ele também, ele passa a ter informações, porque é ali que são discutidos os temas relacionados ao país. E não é segredo, e não é algo que ninguém saiba, que também ali pode haver conchavos, pode haver algumas tratativas que possam prejudicar o país. Então, esses deputados, senadores têm informações, têm conhecimento que acabam passando para a imprensa ou para outras pessoas. Então, para que eles possam bem desempenhar suas funções, eles têm a prerrogativa de, quando receberem uma informação e discursarem a respeito, ou quando eles passarem uma informação para alguém, caso essas informações possam auxiliar na descoberta de um crime, eles podem podem deixar de ir testemunhar. Falou assim, olha, eu não vou falar sobre isso, tá? Por quê? Porque eles não são obrigados a testemunhar sobre estas informações que eles prestam ou recebem, e nem dizer para quem prestaram e de quem receberam. É isso que é essa imunidade relativa à condição de testemunha. Outras pessoas têm essa prerrogativa. Por exemplo, os sacerdotes das diversas religiões, pastor, padre, rabino, a título de exemplo, eles também não precisam testemunhar daquilo que eles conhecem. Advogado, psicólogo, psiquiatra, médico também tem esta prerrogativa de não precisar testemunhar daquilo que sabe, desde que seja em decorrência da função, é óbvio, tá? Ajuste prévio. Além disso, deles não serem obrigados a testemunhar, caso eles testemunhem, o artigo 221 do Código de Processo Penal ainda dá a possibilidade deles ajustarem previamente com o juiz da causa o dia, horário e local onde eles vão prestar o depoimento, tá bom? Então, só que eles não poderão abusar desse direito. Por exemplo, procrastinar muito o período, a data do depoimento, objetivando, por exemplo, uma prescrição. Então, tem um limite desse horário, mas como se pressupõe que são pessoas que têm uma agenda apertada, que eles têm muitos compromissos, então eles podem agendar, eles têm essa prerrogativa de agendar dia e hora para prestar o depoimento. Estado de sítio. Todas essas prerrogativas que nós falamos, todas essas imunidades que nós falamos, os deputados, senadores, vão subsistir durante o estado de sítio. Só pode ser suspenso mediante o voto de 2/3, não é maioria absoluta. 2/3. Tem concurso que gosta de fazer essas pegadinhas, saber se você tem uma mente boa para decorar. Então, não é maioria absoluta, mas por 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Então, as imunidades dos deputados e senadores valem, inclusive, durante o estado de sítio. Perfeito? Parlamentares licenciados. Você sabe que é comum que um parlamentar, um deputado, um senador, seja convidado para ser ministro de Estado. Enquanto ele é ministro de Estado, ele perde todas essas imunidades, com exceção de uma, que é o foro por prerrogativa de função. Ele continua com o foro por prerrogativa de função. As demais imunidades ele perde, porque, insisto, a imunidade não é privilégio, é uma prerrogativa da função que ele está exercendo. Muito bem. E em relação aos deputados estaduais? Como que funcionam as imunidades? Pessoal, todas as imunidades que cabem aos deputados federais e aos senadores cabem aos deputados estaduais. Simples assim, sem muita enrolação. Eu vou descobrir isso lendo o artigo 27, parágrafo 1º da mesma Constituição Federal, que fala o seguinte: será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, dos votos, aquilo que nós vimos, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos, incorporação às Forças Armadas, tá? Por que isso? Tem um princípio que vai regrar isso.
É um princípio da simetria, aquilo que é simétrico, que é igualzinho. Cabe para deputado federal? Então, pelo princípio da simetria, cabe para o deputado estadual, tá? Sem muita dificuldade. Tudo aquilo que a gente falou para deputado federal, cabe para deputado estadual. E em relação aos vereadores? Em relação aos vereadores, gente, aí as imunidades já são bem restritas. Eles só têm imunidade em relação às suas palavras e votos, e desde que essas palavras e votos e opiniões tenham se dado em razão da função e na circunscrição do seu município. Então, o deputado federal, o deputado estadual, ele pode estar em qualquer lugar do país, aquilo que ele fala, a opinião que ele emite, desde que seja em decorrência da função, ele é imune. O parlamentar municipal, que são os vereadores, ele só tem essa imunidade e desde que haja relação com a função e que se dê dentro da circunscrição do município, tá bom? Imunidades relativas, vereador não possui. Foro por prerrogativa de função, a Constituição Federal não prevê. Porém, o Supremo Tribunal Federal autoriza que haja foro por prerrogativa da função para vereador, desde que isso esteja estabelecido na Constituição estadual. Então, por exemplo, um estado estabelece que o vereador será julgado perante o Tribunal de Justiça. Aí é reconhecido esse foro por prerrogativa de função. Mas, insisto, a Constituição Federal não prevê, não estabelece foro por prerrogativa de função para vereador. E a última informação para nós terminarmos essa aula aqui diz respeito aos crimes dolosos contra a vida. Ficou mais fácil de entender isso aqui. Gente, crime praticado por deputado federal, deputado estadual, senador, vereador, só terá foro por prerrogativa de função se o crime cometido tiver relação com a função que exerce, com o mandato que ele está cumprindo. Então, matar alguém não faz parte das funções de um deputado, de um vereador, quem quer que seja, tá? Então, o que vai acontecer? Se o crime é doloso contra a vida, competência do tribunal do júri, tá? Então vamos ler isso aqui e aí a gente termina essa aula. Como o foro por prerrogativa de função diz respeito somente a crimes funcionais praticados no exercício da função, então os crimes dolosos contra a vida praticados por vereadores, deputado estadual, deputado federal ou senador serão julgados sempre pelo tribunal do júri, tendo perdido a validade a súmula vinculante 45. A súmula vinculante 45 tratava sobre isso, então não existe mais essa possibilidade de um deputado, um senador que para cometer um homicídio, ele ter, por exemplo, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não, é crime doloso contra a vida, competência do tribunal do júri. Perfeito, amiguinha? Perfeito, amiguinho? Pessoal, muito obrigado por você ter acompanhado essa aula. Novamente eu digo, porque continua sendo verdade. Eu quero ser útil, quero te ajudar a entender. Se eu fui útil, fico feliz. Deixa o seu comentário, dá um like aí. E eu aguardo você na nossa próxima aula. Valeu, Deus abençoe. Tchau.